Um dos bairros, um dos bairros mais importantes de nossa cidade é sem dúvida o bairro do Alecrim. Um bairro de muita história, um bairro que tem para a cidade do Natal, eu diria, uma das principais fontes de renda, de geração de emprego. É um bairro que pulsa vitalidade. E o interessante é que o Alecrim, com essa sua, vocação para a atividade comercial, Alecrim que começou, né, e se desenvolveu a partir do encontro de venda e compra, né, o Alecrim continua ainda também sendo um bairro vivo do ponto de vista da moradia, do ponto de vista da habitação, né? Basta lembrar que os últimos censos, né, do IBGE comprovam que esse bairro ainda é um bairro que pulsa vida, porque cresce ainda o seu contingente de moradores, o seu contingente populacional. Mas eu gostaria neste vídeo de levantar alguns aspectos do ponto de vista da memória, né? Lembrando que o bairro do Alecrim é o bairro do primeiro cemitério construído pelo poder público em nossa cidade. Aí o cemitério do Alecrim, que é uma construção do século XIX, né? Meados do século XIX, 1856, é construído no alto o cemitério do Alecrim. E vale lembrar que uma região de mata, uma região de pequenos sitiantes, né? Uma região de difícil acesso, porque a cidade nesse período ela era ribeira, ela era cidade alta, era o entorno desses dois bairros, digamos, originários da cidade de Natal. Mas em 1856, então, a cidade carece de um cemitério, e aí é erguido e construído o cemitério do Alecrim, um pouco acima das margens, digamos assim, do Canal do Baldo, que era a fonte que fornecia água para os moradores da cidade neste período. Bem, agora o Alecrim também tem outro detalhe importante que eu gostaria de frisar nessa nossa reflexão de hoje, que é, além do cemitério do Alecrim, você tem pouco adiante, mas naquela mesma proximidade, você tem também no século XIX, já próximo do século XX, você tem a construção do Lazareto da Piedade, daquele que será no futuro o hospital de alienados de nossa cidade. Pois bem, chama atenção porque duas situações me levam a pensar sobre isso. Primeiro, são lugares, são lugares importantes, necessários para a cidade, mas são lugares que a cidade, então, não quer nas suas proximidades, não quer no seu centro, né? Então se joga na periferia, se joga naquela parte não urbanizada da cidade, dois equipamentos públicos importantes, mais longe das ruas da cidade alta, mais longe da ribeira, o cemitério e o Lazareto da Piedade. Gosto disso no sentido do bairro que acolhe. Eu acho que o Alecrim ele tem também essa origem, né? Essa origem histórica. É um bairro que inicia sua ocupação, claro, a ocupação é muito mais antiga do que o século XIX, mas do ponto de vista de feitura, de organização de um bairro, do bairro, dessa região enquanto o bairro, eu diria que esses dois equipamentos públicos são de fundamental importância, né? O cemitério e o Lazareto da Piedade, todos construções do século XIX. Com o tempo a cidade cresce, e aí vale lembrar, dando um salto aí de anos e anos na nossa história, vale lembrar
que Natal tem uma importância muito significativa no século XX, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Todos nós sabemos que Natal, naquele período, transforma-se em cidade trampolim da vitória, pois aqui é construída uma base americana, uma base aérea norte-americana, para dar apoio aos Estados Unidos na luta contra o nazifascismo alemão. E aí a cidade, em função da instalação dessa base norte-americana, a cidade ganha um novo ritmo, acelera. Aquela cidade que durante muito tempo, os visitantes que aqui chegavam ficavam numa cidade muito pacata, muito provinciana, com seu desenvolvimento econômico muito lento. Essa cidade, para o bem ou para o mal, ela ganha uma nova roupagem a partir da Segunda Guerra Mundial e a partir dessa participação brasileira junto aos norte-americanos, que culminou com a construção e a instalação da base aérea norte-americana em solo potiguar, no que é hoje a cidade de Parnamirim. Pois bem, a partir deste fato, há um crescimento vertiginoso, rápido, acelerado da população da cidade do Natal. E esse crescimento leva a essas regiões afastadas do centro da cidade, essas regiões afastadas dos bairros, digamos, centrais, a serem ocupadas e a terem suas terras altamente valorizadas, o que leva a uma reflexão sobre a ocupação do solo urbano. Eu acho que é algo que em Natal já existe estudos, e bons estudos sobre isso, mas que nós precisamos cada vez mais refletirmos sobre o papel social da terra, o papel social da habitação em nossa cidade. Ainda há muito a se pensar sobre isso. E aí, caros amigos e amigas, me permitam então fazer uma citação do mestre Câmara Cascudo, no seu livro História da Cidade do Natal, quando ele, falando sobre esse crescimento do Alecrim, ele diz o seguinte: os problemas surgirão vertiginosos e horrendos quando o Alecrim deixar de ser uma esperança para bairro residencial e enriquecer intermediários e donos de lotes. Será um capítulo sinistro registrar o desaparecimento útil da terra para uso financeiro de uma classe melancolicamente míope, além das fronteiras dos escritórios. Então vejam só, Câmara Cascudo, em seu clássico História da Cidade do Natal, já aponta o perigo da especulação imobiliária sobre as terras de nossa cidade. Digo isso para refletirmos sobre a expansão de nossa cidade e sobre a tão desejada sustentabilidade. Desenvolver a cidade, fazer com que a cidade cresça, mas sempre pensando na inclusão e não na exclusão das pessoas, dos seus moradores. Essa é a reflexão de hoje, deste vídeo, e gostaria então de encerrar com uma homenagem a um dos símbolos do nosso bairro do Alecrim, que é uma referência, é um patrimônio cultural, histórico de nossa cidade, que é o relógio do Alecrim, aquele que fica ali no centro do bairro, nas proximidades da praça Getúlio Ferreira, que é um dos grandes símbolos e cartão postal de nossa cidade, que precisa ser um pouco mais cuidado por parte da população, da sociedade, por parte dos gestores públicos, no sentido de fazer com que cada vez mais se valorize a nossa memória, uma memória tão importante. E aí vai minha homenagem então final para o relógio do Alecrim. E aí eu digo o seguinte: Alecrim do relógio, o relógio no centro, testemunha do tempo, perdido em meio ao caos urbano. Finanças, buzinas, fumaças, gente vem, gente
frenética, consomem, vendem, ao final fazem felizes camelôs, lojistas, produzem receitas, ISS, ICM, vê o quitandinha, outrora palco em céu aberto, em laje, recanto de atrações nacionais, internacionais, pulsão de artes, lugar de debates acalorados, se fez espaço democrático, presenciou, testemunhou na década de 1980 agitações em prol das diretas já, resistiu liberdades, vivenciou políticas, araras, bacuraus, simulacros em ação, recordações de um alecrim, símbolo, Cine São Luís, Alecrim Clube, olhava do alto do edifício Leite a vida que conta por avenidas numeradas, tribos indígenas, erguem-se no tempo, bairro Memória, antes Cais Sertão, Alecrim do relógio, hoje patrimônio de nossa história. Luciano Capistrano, historiador, um abraço, até o nosso próximo encontro.